Salve, queridos otakus e nerds de todo o Brasil! No vídeo de hoje iremos falar e ver algumas curiosidades sobre a técnica de manipulação da sombra do sapo achatado. E na explicação do funcionamento desse jutsu, eu serei o mais detalhista possível, pois eu quero mostrar para vocês cada detalhe desse ninjutsu que aparenta ser extremamente útil e apelão. E otakus, não esqueçam de deixar aquele big like de vocês para dar aquela fortalecida no canal. Então confiram aí. O clã Nara possui uma técnica secreta que é passada e ensinada oralmente apenas para os membros dentro do clã. Essa é a técnica de manipulação das sombras. Quando o oponente é pego nesse jutsu, o usuário pode prendê-lo e fazê-lo imitar seus movimentos. Jiraiya não possui essa técnica, mas mostrou um ninjutsu semelhante usando a técnica de manipulação da sombra do sapo achatado. Esse ninjutsu permite que ele se funda com a sombra do alvo, roubando o controle da sua mente e de seu corpo. Jiraiya é o único usuário que mostrou o uso desse ninjutsu no anime Naruto. A técnica funciona da seguinte maneira: Jiraiya de alguma forma consegue infundir o seu chakra na sombra da vítima. Em seguida ele deixa o seu corpo e tudo que tiver com ele o mais fino possível, tão fino como uma folha de papel. E ele consegue se tornar um só com a sombra da vítima. Então vejam bem, otakus, Jiraiya achatou seu corpo o máximo possível e usando o seu chakra ele se conectou à sombra da vítima. Ele meio que se une e se camufla na sombra dessa pessoa. Isso porque a silhueta do usuário, que no caso é o Jiraiya, ainda permanece. É possível ver claramente no mangá os contornos do corpo de Jiraiya e do grande pergaminho que ele carrega nas costas. Como ele se tornou um só com a sombra da vítima, essa sombra se comporta e interage com a superfície de forma natural, seja sobre a água ou se a sombra está abaixo da pessoa, em que ela fica em cima da sombra, ou em lugares totalmente escuros, e até talvez em lugares totalmente iluminados onde a sombra não pode ser projetada. Jiraiya possivelmente ainda estaria lá colado com a sombra da vítima. Um único detalhe que talvez possa ser considerado um ponto negativo para esse jutsu é que Jiraiya precisa prender a sua respiração, pois isso impede que Jiraiya utilize esse ninjutsu por muito tempo. E o melhor desse ninjutsu é que, além de se camuflar na sombra, Jiraiya também toma temporariamente o controle sobre a mente e o corpo do inimigo. Então aqui a gente já consegue ver o quão interessante é esse ninjutsu. É tipo uma mistura da técnica do clã Yamanaka com a do clã Nara, pois Jiraiya consegue controlar os movimentos dessa pessoa naturalmente. E mesmo prendendo a respiração para manter o jutsu, ele ainda pode falar através dessa pessoa. A técnica será cancelada quando o Jiraiya retoma a sua respiração. E ao respirar bastante ar, cada parte de seu corpo extremamente fino vai se expandindo, retomando a espessura original. E a vítima voltará a ter controle total de seu corpo e de sua mente. Esse jutsu foi usado por Jiraiya em um genin da Vila da Chuva chamado Ryuzui, com o objetivo de explorar a Vila da Chuva e descobrir informações sobre Pain sem chamar a atenção. É um ninjutsu que talvez possa ser de autoria do próprio Jiraiya. Ele pode ter desenvolvido essa técnica para ajudá-lo em suas espionagens. Durante a sua luta contra Pain, ele achatou seu corpo e se escondeu na parede. Seu corpo se tornou tão fino que um dos Pains não pôde percebê-lo. Então Jiraiya consegue se achatar e se conectar à sombra da vítima e controlá-la. E pode achatar o seu corpo para se esconder e pegar o oponente de guarda baixa. E mesmo estando achatado,
oculto em uma sombra, de forma muito rápida ele consegue realizar seus ataques. Como por exemplo, quando Ryuzui foi atacado pelo jutsu da Kona, mesmo estando camuflado na sombra da vítima, ele se preparou e lançou um Katun contra Kona. É um ninjutsu muito interessante porque, se unindo à sombra da vítima, o usuário consegue controlar o corpo e a mente dessa pessoa. Isso abre brechas para outras possibilidades em que esse ninjutsu pode ser usado. Se o Jiraiya tem um controle temporário do corpo e da mente da vítima, ele pode simplesmente fazê-la desferir um golpe fatal em si mesma, ou usar o corpo dela como escudo contra um ataque do inimigo. Como a aplicação desse jutsu não foi mostrada no anime, a gente não tem como dizer que essa técnica pode ser usada em combate para grudar na sombra do inimigo e controlá-lo e fazê-lo desferir um golpe em si mesmo, porque o personagem Ryuzui estava preso no estômago do sapo. Ele era uma presa fácil para o jutsu de Jiraiya. Aparentemente, não é uma técnica que pode ser usada como uma cartada em uma luta devido ao preparo dela. Até porque Jiraiya só utilizou apenas uma vez no anime e é um alvo fácil. Então a gente não tem como saber outras possíveis fraquezas que esse jutsu teria caso Jiraiya conseguisse utilizar em uma batalha. Mas ainda assim não deixa de ser um ninjutsu muito útil e podemos dizer que é apelão. Se Jiraiya conseguiu se esconder na sombra da vítima, ele talvez pudesse fazer o mesmo com outras coisas, como por exemplo, se esconder na sombra de uma árvore. No anime foi mostrado um outro ninja que usou um jutsu para se esconder na sombra de uma outra pessoa. É algo semelhante ao que Jiraiya fez. Ele se conecta e se camufla na sombra de uma outra pessoa. E otakus, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado bastante. Então falou, é nóis e tchau, tchau. 影操り